hoje, a nossa oração e 2 desafios. Não temos pontos hoje, grandes reflexões, mas sem pontos. Começando pela nossa oração, a gente vai manter esse hábito de, enquanto estivermos aí no meio do problema, rezar diariamente essa oração. Lembrando, não deixe de ler a nota. É ótimo que você discorde do que está aqui, não tenho nenhum problema, mas leia a nota. Obrigado, Pai, por esta provação, pela qual estamos passando. Reconhecemos humilhados que ela está acontecendo porque o Senhor permitiu e quis que ela acontecesse. Abra nosso coração e nossa mente para que ela resulte 1. Na consolidação da nossa conversão. 2. Em termos verdadeiramente o Espírito Santo. 3. Em sermos realmente guiados pelo Espírito Santo. E 4. Em passarmos a dar frutos do Espírito. Alcançar isso, essas 4 coisas, é a vitória que o Senhor espera de nós e que o Senhor nos ajudará a obter. É só em Ti, Senhor, que somos vitoriosos. Amém. E agora a gente volta para as nossas leituras, segunda-feira, já a Semana Santa. Isaías, eis o meu servo, é a profecia em relação a Jesus. Eu o recebo, eis o meu eleito. Nele, em Jesus, é Isaías profetizando. Nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas proverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Centro de aliança. Jesus é o centro da aliança. Salmo 26, o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Do que eu terei medo? De que pandemia? De que crise? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. E que exército, hein? Que está se armando? Não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Pessoal, a nossa força está no Senhor, não está nas notícias positivas, nas notícias de marketing para ver se eleva o moral das pessoas. Pessoal, a nossa força está em Deus, não está na ciência, não está nos médicos, não está nas notícias que eventualmente são positivas. Nossa força está em Deus. Essa é a provação pela qual a gente está passando. Botar a nossa confiança só em Deus. João 12. Lembrando, esse evangelho de hoje é praticamente a continuação do evangelho de não domingo ontem, domingo retrasado, em que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Aqui Jesus volta à casa de Maria e reencontra Marta, Maria e Lázaro. Atenção à passagem. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria não é a mãe de Jesus, hein? Maria é a irmã de Lázaro, irmã de Marta. Lembra? Eram 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos.
A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata? 300 moedas de prata, hein? Era dinheiro para chuchu. Para dá-las aos pobres. Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Engraçado, Jesus deixava a bolsa justo com o ladrão. Isso quer dizer muito para a gente, tá, pessoal? Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os terei convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Muito bem, uma passagem sensacional, cheia aqui de lições, ensinamentos. A gente hoje não vai tirar nenhum ponto propriamente dito, mas tem várias reflexões. A primeira dela nem está muito marcada, mas se faça a pergunta. Se Jesus fosse o presidente de uma empresa, o CEO de uma empresa, e deixasse sabidamente na mão de um ladrão a contabilidade, o caixa da empresa, que tipo de presidente seria esse? Jesus era o chefe dos 12 apóstolos. Vamos olhar desse jeito, bem simploriamente. E aparentemente, eles tinham uma reserva de dinheiro que ficava na mão de Judas. E esse dinheiro era usado, pelo que conta o Evangelho, justamente para ajudar pobres. Jesus sabia que ele era ladrão, porque Jesus sabia de tudo. E Jesus deixava a bolsa na mão de Judas. Se faça essa pergunta, por que Jesus fazia isso? Essa é uma pergunta para você parar e pensar. Porque Jesus era bobo? Porque Jesus não sabia que Judas era ladrão? É óbvio que ele sabia, e é óbvio que Jesus não era bobo. E é óbvio que tem uma resposta para isso. Só que essa vai ficar. Vamos deixar passar essa para você ficar meditando. E você perceber que não dá para ler o Evangelho de uma forma simplista. E vamos passar agora para os pontos reservados para hoje, para os aspectos reservados para hoje. Primeiro, talvez o mais interessante, vale começar por ele. Olha só, pessoal, os judeus sabiam que Jesus estava lá em Betânia, estava lá na casa de Maria, e eles iam lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Era relevante, a figura de Lázaro passou a ser ela mesma um sinal. E olha, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus, porque viam Lázaro. Lázaro era ele mesmo um sinal. Agora, olha só, não está marcado, mas presta atenção, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Natural, Lázaro era ele mesmo um sinal, Jesus era ele mesmo o principal de todos os sinais. Queriam matar Jesus, queriam matar Lázaro. Pessoal, não pensem que lá fica aquela conversa fofinha, bonitinha, mas errada, de que Jesus ressuscitou Lázaro para que ele ficasse aqui no mundo, na família, e com as suas irmãs, e era amigo de Jesus. Não foi por isso, pessoal. Se realmente Jesus gostasse de Lázaro desse jeito, Jesus teria deixado Lázaro morto. Porque morto, Lázaro, que era amigo de Jesus, estava com Deus. Trazer Lázaro de volta, para logo em seguida quererem matar Lázaro, está aqui. Os sumos sacerdotes decidiram matar Lázaro. Isso não é lá ser grande amigo de Lázaro. A função de Lázaro aqui é outra, é para que ele mesmo fosse um sinal. Aí sim vale estar vivo. E olha, Lázaro passa a ser perseguido, os sacerdotes queriam matar Lázaro, porque Lázaro é um sinal. Nós temos que ser Lázaro. Nós temos que ser Lázaro a ponto de sermos um sinal e a ponto de causarmos uma tal estranheza no mundo que queiram nos matar. É o ponto de ontem. A mensagem de Cristo, a mensagem do cristianismo, ela não
pode se harmonizar com a do mundo. Ela tem que gerar, porque ela é oposta à do mundo, aversão no mundo. Sejamos como Lázaro. Agora, ser como Lázaro não é ser querido pelo mundo. E todo mundo olhar a gente, vir aqui dar parabéns e apertar a mão, né, e fazer bolo no dia do aniversário, é quererem matar a gente. Sinto muito, aqui não tem mensagem fofinha. O próximo ponto. Lá vem a Marta de novo. Marta servia, Marta corria para cá, Marta corria para lá, tinha que preparar o jantar. Vamos lembrar, a gente já teve a passagem da ressurreição de Lázaro. Tem a outra anterior, lá em Lucas, Marta e Maria. Uma Maria ficou ouvindo Jesus, Marta não. Atenção, pessoal. Maria 100% certa, Marta 100% errada. Não quer dizer que a Marta não vá se converter, não vá ser salva, não é nada disso. Só que a Marta ainda não tinha entendido nada. Marta era ativista. Pessoal do ativismo, me desculpe, mas está errado. Não pode. O certo é fazer o que Maria fez lá atrás, sentou aos pés de Jesus e o contemplou. Na ressurreição de Lázaro ficou quieta, foi só atrás de Jesus quando Jesus chamou. E aqui o que a Maria está fazendo, quando vem e joga o perfume nos pés de Jesus, é uma profecia. O que a Maria está fazendo aqui é profetizando a morte de Jesus. Esse dom de profecia é dom do Espírito Santo. Leia lá, 1 Coríntios 12, Maria aqui como profeta. E o próprio Jesus fala isso. Deixa ela fazer isso em vista da minha sepultura. E o nosso próximo ponto. Ah, que beleza de frase! Frase espinhuda, daquelas que a gente fica meio constrangido de Jesus ter dito. Não teria sido muito melhor se Jesus não tivesse falado essa frase, pessoal? Óbvio que eu estou brincando. É óbvio que isso é uma ironia. Ele vem e fala, nossa, diante da frase de Judas, nossa, guarda isso para os pobres. Pobres, sempre os terei convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Para que essa forma de falar com os pobres? Pobres, você vai ter sempre. Essa é aquele tipo de frase que é espinhuda. Tem algumas nos evangelhos que Jesus fala que a gente fica assim um pouco constrangido. Por que Jesus falou isso? É óbvio que o problema não é a frase de Jesus, nem Jesus. E se existe constrangimento, é porque a gente não sabe nada. E ainda não tem as revelações com clareza. Essas frases que aparentemente são constrangedoras, elas são as espetaculares. E olha, já adianto, sabe por que elas são constrangedoras? De tão enfronhados no mundo que nós estamos. Vivêssemos de uma forma mais espiritual e menos carnal, essas frases não iam soar constrangedoras. Isso é uma tragédia. Isso é uma constatação do nosso fracasso. Aqui, pessoal, vamos dar um foco nessa frase. Opa! Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Você pode ter certeza que o que Jesus está fazendo não é menosprezar os pobres. Ah, esses vocês vão ter sempre. E as explicações politicamente corretas não servem, do tipo, Jesus também era pobre, sabe, aqui o que ele está falando é para o bem dos pobres. Não. O que Jesus está falando aqui, pessoal, é que, olha só, presta atenção na própria construção. Pobres, isso você sempre vai ter. Então Jesus está falando de algo, seja lá o que for, por acaso aqui é pobre, que você sempre vai ter. Você vai ter e você vai ter sempre. Então olha só, vai ter e vai ter sempre. Agora, olha Jesus. Jesus você nem sempre terá. E mesmo quando você tiver, não vai ser sempre. O que Jesus está falando aqui, pessoal, é que antes de você se preocupar com qualquer outra coisa, e aqui ele pegou pobres, e é ótimo que tenha pego, porque aqui a gente está falando da essência da nossa caridade. Antes de você fazer qualquer coisa, você primeiro precisa ter Jesus, e ter Jesus sempre. Primeiro você precisa ter Jesus,
e ter Jesus sempre. Isso é o que Maria tinha. Isso é o que Marta não tinha. Muito bem. E agora a gente vai passar para um último ponto. Olha, esse aqui é um desafio. Vocês podem ver, aqui a gente estava falando só de João 12, 1, 11, então se eu pegar o evangelho como estava aqui, ó, era só João 12, 1, 11, que é o evangelho de hoje. Aí a gente foi passando essas reflexões, lá. Só que agora, eu estou juntando o evangelho de hoje, que é o 12, 1 a 11, com o evangelho de amanhã, que é o capítulo 13 de João, e depois eu vou juntar ainda, daqui a pouco, com o evangelho de quarta-feira, que é um evangelho de Mateus. E por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente precisa preparar nosso entendimento sobre o personagem principal desse nosso evangelho de hoje. Personagem principal não é Jesus, personagem principal não é Maria, personagem principal não é Lázaro, não são os judeus que se convertem. Personagem principal aqui, pessoal, é Judas Iscariotes. Judas é o popstar desse nosso evangelho de hoje. Só que para entender isso melhor, a gente vai precisar do evangelho de hoje, do evangelho de amanhã, terça-feira, e do evangelho de quarta-feira, depois de amanhã. Então a gente vai começar a fazer aqui alguns levantamentos para na quarta-feira dar uma conclusão. E eu quero que você já entenda isso como um desafio. Eu vou botar uma sequência e você vai pensar nela. Primeira coisa, no evangelho de hoje é dito que Judas era um ladrão. Está dito com todas as letras. Judas era ladrão. Então pensa nas coisas que estão por trás disso. Jesus sabia que ele era ladrão. Minha brincadeira, se Jesus fosse o presidente da empresa, Jesus sabidamente deixou o caixa da empresa, o cofre da empresa, na mão de um ladrão. Ele era ladrão e Jesus sabia disso. 2. Jesus sabia que um daqueles 12 ia entregá-lo. Está aqui, isso já é o evangelho de amanhã. Essa linha está aqui, eu já estou no João 13. Um deles ia entregar. Jesus sabia disso. Aqui a gente foi para o próximo slide, estamos aqui ainda os dois evangelhos. Volta o 2. Porque Jesus não só sabia que alguém ia entregá-lo, como obviamente sabia que esse alguém era Judas. Tanto é que deu pão molhado, a gente vai ler melhor amanhã, deu pão molhado para Judas. Né? 3, atenção nessa aqui, essa aqui é crucial. Depois do pedaço de pão, Satanás entra em Judas. Então, olha só, a gente já viu, Judas já era ladrão. 1, 2, Jesus já sabia que ele ia ser o traidor. 3, só depois que Jesus dá o pão para ele, anunciando, este é o traidor, Satanás entra. Se Satanás entra, é sinal que Satanás ainda não estava. Satanás entra em Judas. O que isso quer dizer? Por que antes? Por que depois? 4. Depois de receber o pedaço de pão, e naturalmente depois de Satanás ter entrado, Judas vai imediatamente trazer os sumos sacerdotes e fariseus para prender Jesus. Aí Mateus, é o evangelho de quarta. Aí Mateus, numa forma aparentemente fora da cronologia, fala de quando Judas foi negociar com os sumos sacerdotes. Né? Pequeno detalhe, aqui ele negocia 30 moedas. O perfume que Maria jogou no pé de Jesus valia 300 moedas. Mas aqui mostra Judas negociando, é o item 5. E o item 6 é Jesus falando. Ai daquele que o filho do homem, ai daquele que trair o filho do homem, será melhor que nunca tivesse nascido. Pessoal, tá aqui o desafio, são 6 pontos, e eu preciso que você pense nesses 6 pontos, porque por trás disso está a lógica do pecado. A gente vai ver isso amanhã ainda e quarta-feira.